Oi, gente. Vivinha, voltei. Vamos nós continuar nosso cursinho, que eu quero ir fazendo várias aulas e deixando vocês cada vez mais bam na orquidofilia. Para quem estiver acompanhando, vai aprender bastante coisa simples, sem ficar aqui cheio de tubões, cheio de coisas pra gente ficar gastando dinheiro ou ficar mandando vocês gastarem dinheiro, tá bom? Vocês vão aprender uma orquidofilia que dá retorno, como eu mostro aqui, tá bom? Então, mas hoje, a nossa quarta aula, eu vou falar sobre, como eu falei, de substratos, né? Tudo isso aqui é substrato, bem dizer, ó, isso é substrato. Vai falar, mas isso não é toquinho? Toquinho é substrato também, gente. A planta se afixa aqui, entendeu? Vamos falar onde devo plantar a minha orquídea. Chegando nesse ponto, podemos dizer que não existe uma regra de onde você deve ou não plantar a sua orquídea. Sua orquídea pode ser plantada em qualquer um desses recipientes aqui, nesse meio de cultivo aqui. Aí vem as explicações referente a que cada tipo de recipiente desse, seja um toquinho, seja um vaso de plástico, seja uma cuia, seja um cachepô, um vaso de barro, tá? A fibra de xaxim, tem uma, como que eu posso dizer, tem uma, vamos dizer assim, tem uma parada, onde você tem que, uma parte que você tem que se atentar mais, que seria a rega. Tá bom? Para cada tipo desse aqui, a atenção tem que ser redobrada para a rega. Tanto no toquinho, quanto nos vasos. Tem que ser redobrada. Uma tem mais umidade, é onde você tem que ter atenção e controle no freio da mão da mangueira. Como um que mantém pouca umidade e você tem que ser mais acelerado, atirar mais com a água, entendeu? Molhar mais vezes, porque seca muito rápido. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar pelos toquinhos? Vamos. Bom, um toquinho. Quando falamos de um toquinho, estamos falando, bem dizer, de sistema natural, sistema da natureza. Por quê? É madeira, gente. Digamos que isso aqui fosse um toco de árvore. A planta não, toda a planta epífita, que vive em árvores, agarrada em tocos, troncos, ela não está na natureza agarrada num toco de árvore. É uma madeira. Isso é uma madeira. Então estamos falando no regime natural, que a planta está se sentindo melhor ali, tá? Não posso dizer que ela se sente melhor aqui do que num vaso, eu não sei, não sou planta, mas na natureza ela vive melhor nas madeiras, tá bom? Então o que nós devemos nos atentar? Vamos dizer assim, eu vou plantar num toquinho, eu acho tão lindo ver na internet o povo marrando na toquinha, aquelas raízes enraizando, aí quando acaba o toquinho, começa a cair raiz para tudo quanto é lado, é tão lindo, maravilhoso. Realmente show de bola. Só que se atente, quando vocês plantarem num toquinho, ou num pedaço de madeira, seja no toquinho, seja na madeira, outro toquinho, vocês têm que se atentar ao seguinte. Digamos que você plantou assim, ó, na vertical. Plantinha pendurada aqui, ó. Aqui assim. Plantinha amarrada aqui, penduradinha aqui. Regou, esse negócio já tem uma tendência a descer toda a água e secar mais rápido ainda. Quando você planta ele meio inclinado, lembra que eu falei? Na hora que vocês fizerem, ó, coloca o ganchinho assim um pouquinho para frente, que ele fica mais inclinado, ó. Vai reter um pouco mais de tempo a umidade aqui. Ou plantem assim, na horizontal. Se vocês querem manter um pouco mais a madeira por mais tempo úmida.
Porque você concorda comigo que quando eu molhar, eu molho, essas estrias vão ficar cheias de água, por elas estarem na horizontal. Na vertical vai escorrer tudo, né? Essa madeira, ela vai sugar a água e vai se manter mais tempo úmida, dando mais chance da planta se hidratar melhor e quando aquela água já conter adubo, ela se nutrir melhor também. Nada contra se plantar na vertical, tem nada a ver, mas só que temos que nos atentar principalmente à rega, tá bom? E principalmente em toquinhos, caibros, tábuas, tá? Por que que eu faço um monte de risco, um monte de furo e encho de furo? Não tem problema, porque cada vez que eu molhar aqui, nesses riscos vai entrar lá quase que no meio da madeira e vai manter aquela parte mais úmida. Mesmo que escorra a madeira ela vai chupar um pouco de água para um lado, para baixo, para cima, para tudo quanto é lado. Ela vai ficar mais úmida lá dentro. Por isso que as raízes procuram e entram dentro desses canais, dentro dos furos. Lá dentro ela sabe, aqui se mantém mais tempo úmido, é onde eu vou conseguir mais tempo ter água e nutriente. Essa é a finalidade, uma das finalidades desses riscos. Além dela ficar mais fácil da planta se aderir, tá? Do que numa madeira lisa, tá? Aqui ela fica mais fácil dela se sentir segura e muito mais rápido, tá bem? Então se atentem. Problema dos toquinhos é a rega. Tem que ser mais constante ao plantar em tábuas, toquinhos, caibros, tá bom? Lequinhos, tá? E jangadinha. Jangadinha é aquela deitadinha, que é toda assim, que eu ensinei a fazer no vídeo, tá bom? Porque ela escorre rápido. Mas a jangadinha, ela tem um ponto a favor dela, porque ela é toda deitadinha, né? Jangadinhas são várias madeirinhas, uma do lado da outra assim, forma, e você pendura ela assim. Então aqui, ó, vai se manter mais água nos toquinhos. Então a planta tem mais umidade por mais tempo, tá bom? Nada de deixar a planta encharcada, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que plantando ela assim, ó, na horizontal, essa água a madeira vai chupar essa água e vai penetrar lá dentro. Assim ela tem menos tempo para manter a madeira úmida, porque ela escorre rápido. Aqui dentro, você concorda comigo que nesse ciclo vai se manter um pouco de água, essa água vai adentrar a madeira e vai manter internamente ela mais úmida, mais tempo, onde a planta só necessita de umidade, ela mesmo, ela puxa a umidade a seu favor, tá bom? Para se hidratar. Quando for plantar uma orquídea num toquinho, aí vem o pessoal do esfagno. Também faço isso, tá, gente? Mas eu uso muito pouco. Vamos dizer, eu vou plantar nesse toquinho aqui. Eu amarro a planta aqui, tá? Bonitinho, deixa a plantinha amarradinha aqui, as raizinhas aqui caídas, tá? Aí o que que eu faço? Eu não vou fazer um chumaço, vamos dizer, aqui acabou a planta, já veio o rizoma. Nunca encubram um rizoma, seja num vaso, seja num toquinho. Nunca encubrem o rizoma, já expliquei lá no começo do curso. É aquele cordão que vai esparramando os bulbos, vai esticando os bulbos assim. Existe a orquídea simpodial, que ela vai sempre brotando para frente, e a monopodial, que ela vai sempre brotando para cima. Isso a gente vai falar mais para frente, tá bom? Aí o que que acontece? Vamos dizer, vou colocar uma plantinha aqui. Ainda vou fazer plantios e vou mostrar, mas eu estou dizendo, eu estou tentando explicar para vocês onde devo plantar. E como eu cheguei no toquinho, eu vou dar uma diquinha mais extra para vocês, antes de eu chegar no dia de plantar num toquinho e mostrar para vocês. Amarrei a plantinha aqui, a raiz ficou aqui. O que que eu vou fazer? Eu não vou tuchar em cima da raiz toda e fazer aquele coquedama, virou moda esse negócio de coquedama, né? Parece o Pokémon. Aí vem, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar este esfagno, bem pouco, gente. Não queiram ficar enchendo, achando que vai
Nossa, vou hidratar minha planta, sabe? É a mesma coisa que jogar a planta dentro de uma caixa d'água. Ela vai se afogar, ela vai apodrecer. O que vocês vão fazer? Vão colocar pouquinho esfagno no término da raiz, nas pontas, vamos dizer assim, ó, um pedacinho assim, ó, para dentro do esfagno. Nada mais, o resto deixa aqui. Não se preocupa, mas as minhas raízes fora tá secando. Mas ela tá bebendo lá dentro, gente. Ela tá bebendo, tá passando por dentro daquela parte ali, ó. Daquela parte que vocês estão achando que tá tão... Ai, mas ela tinha que estar mais molhadinha. Não, ela vai bebendo. E com isso as outras vão descendo e vão buscando. Opa, a irmãzinha lá achou onde tem água. Vamos lá, desce aqui e vem beber água aqui. Isso é uma dica quando vocês forem plantar em toquinhos. Seja esse tipo, também a mesma coisa. Seja esta placa também, sempre nas pontas das raízes. As raízes, elas são sensores, elas têm um sensor. Lembra que eu falei que ela tem uma coifazinha? Aquilo segue assim. Aquilo tem um detector de água, de nutriente. Ela vai seguindo, opa, achei água, aí ela aqui. Aí ela sinaliza, por meio dela, ela sinaliza, avisa a planta começa a mandar mais raízes até aquela região onde tem água e nutriente. Não deixem de colocar um pouquinho de esfagno. Tem algumas plantas que não há necessidade, mas 90% tem. Pouquinho, nunca entupam a planta. Faz aquele bololô em cima da planta assim, ó. Aí o rizoma fica aqui até quase aqui embaixo, assim, as raízes tudo escondidas aqui embaixo. Gente, não tem necessidade disso. Reparem na natureza, se... Já que querem falar, o pessoal fala tanto em natureza, né? Reparem que se na natureza, num tronco de árvore, aquelas raízes tudo agarradas assim, ó, tem algum chumaço de coisa, tudo cobrindo elas. Vocês todos estão vendo as raízes, não estão vendo? Às vezes elas ficam até penduradas, não ficam? Se ninguém vê um chumaço e ela é escondida. Você entendeu? Tipo, colocaram um cobertor lá em cima para cobrir ela. Não tem essa necessidade. Um pouquinho para se manter. Perdão. Um pouquinho para se manter umidade, para as raízes terem onde consumir água e nutriente, é o suficiente. Tá bom? Não tudo que eu falo, gente, não é regra. Não peguem e vão fazer direto. Parem, pensem, analisem tudo que eu falo. Se tem fundamento ou se não tem. Se vocês acharem, não gostei, não faça. Não se atrevam a fazer. Tá bom? Então, falando dos toquinhos, prioridade e diferença entre o vaso de plástico e os outros vasos é a rega. Tem que ser mais constante. Não adianta você ter lá, vamos dizer, vamos por pouquinho. Você tem 15 plantas, 10 plantadas em vaso, 5 plantadas em toquinho. Você rega esse vaso a cada 2, 3 dias. Esse toquinho não pode ser regado a cada 2, 3 dias. Você concorda? 2, 3 dias demora para secar todo esse substrato aí para vocês, dentro de um vaso. Só que aqui, ó, de um dia para o outro já secou, gente. Às vezes é questão de horas, já está seco. Então é por isso que tem que se atentar. Muita planta desidrata porque a pessoa vai lá, planta no toquinho e quer molhar a hora que quiser. Entendeu? Não é assim. Muito cuidado. É bonito plantar em toquinho? É bonito plantar em toquinho. Mas requer muita atenção. Agora, o inverso. Plantei no toquinho, molho ele todo dia. As minhas 15 plantas. As 5 que ficaram no toquinho, eu molho todo dia. Aí eu vou molhar todo dia as que estão no vaso? Não. Senão você vai matar. Essas daqui vão estar bem nutridas, bem hidratadas, e essas daqui vai se afogar. Vai apodrecer e vai morrer. Por isso é que tem que ter um controle. Sugestão desse humilde orientador aqui de vocês. Quando vocês fizerem uma rega com mangueira ou regador, que vocês encharcam, tem que vazar embaixo para ver que quando vocês vão molhar tem que encharcar mesmo. Aí, digamos, aí deixa lá aquele tempo.
Agora os toquinhos mantenham perto, deixa eu pegar aqui, peraí. Mantenham perto um borrifador. Todo dia você vai lá, aquele, oi plantinha, você tá bem? Você dormiu bem? Vai lá e ó, dá uma molhadinha nos toquinhos. Não se esqueçam, os vasos não podem se manter encharcados. Dá uma olhadinha só nas plantas dos toquinhos. É uma dica. Ter sempre em mãos um borrifador. Tá bem? É uma dica para quem tem toquinho e tem que fazer rega diferenciada. A do toquinho, bem dizer, é todos os dias, e a dos vasos ou é um dia sim, um dia não, ou é 2 dias sim, 2 dias não, um dia sim. Ou tem gente que molha de 3 em 3 dias porque a região que mora é mais úmida. Tem gente que molha todo dia porque a região é mais seca. Tudo também decorrente de um substrato que esteja no vaso. Lembra do substrato? Para você efetuar uma rega, meu substrato é hiper, super, mega drenável. Eu não vou pôr aqui, vou pôr aqui. Ó. Pedra brita, casca de coco, esfagno tudo em pedacinhos bem pequenininho, palhinha bem desfiada e bem cortada pequenininha, tá? Falta o carvão aqui e o isopor debulhado, que é essas bolinhas aqui, ó, essas bolinhas aqui, tá vendo? Essas bolinhas que tem aqui, ó. Eu já expliquei lá no código, mas eu ainda vou fazer esse substrato no curso, novamente. Vamos dizer, tá com este tipo de substrato, pelo menos um dia sim, um dia não, tem que regar. Aí vamos dizer, o pessoal gosta muito, casca de pinos, carvão, pouca brita, esfagno, né? Casca de pinos, carvão, esfagno e brita. É o famoso mix que se vende aí e que se usa muito. Lembrando, costuma vir muita casca de pinos nesses mix. A casca de pinos demora um pouquinho a mais para secar, viu, gente? Então não vão molhar todos os dias. Lembra do teste do palitinho? Pega um palitinho, enfia na planta. Se a ponta sair molhada, não é preciso regar. Se deu um dedo de molho aqui, ó, não precisa molhar, ainda tem água lá no fundo. Tá? Mesmo que aqui esteja tudo seco, lá no fundo ainda tem. Aí deixa para molhar no outro dia, que aqui vai dar tempo daquela pontinha lá embaixo secar. Tá? É o teste do palitinho. Tá bom? Então, muito cuidado. Aí vamos dizer, a pessoa usa casca de pinos, brita, carvão e esfagno. Faz aquele composto. Nunca esquecendo que ao fundo do vaso tem que ter pelo menos 2 dedos a 3 dedos de dreno. O que seria o dreno? Dreno seria ou isopor, ou pedra brita grande, da número 1, ou caquinhos de telha. Nunca de tijolo vermelho, tá bom? Telha. Porque a telha é bem assada, ela não esfarela. Tá bem? Então, vamos dizer assim, quer plantar no vaso de plástico? Pega uma faquinha, faz alguns furos. O certo é aqueles, tem um soldadorzinho barato assim, que é um cabinho, tem uma pontinha. Você esquenta ele, faz vários furinhos assim. Deixem entrar ventilação, para que o seu substrato se mantenha sempre drenando, secando, as raízes tendo ar para respirar, porque as raízes também respiram, tá bom? Esse não tem, ainda não fiz, mas tem bastante furo aqui. Mas se eu for usar, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, corte, furo, buracos embaixo, tá entendendo? É como eu falei, eu não sou muito adepto a vaso de plástico, tá bom? Mas nada contra quem usa, tá bom? Vamos lá, vaso de barro. Eu adoro. Se fosse para comprar hoje, eu não teria condição de comprar nada. Porque tá muito, se isso aqui já tá caro, imagina o de barro. Mas como eu já tive aquela velha história, que eu já tive muitas orquídeas
Quando eu vendi, muitas foram desplantadas, eu fiquei com média de uns, sei lá, uns 100 vasos, 150 vasos aí comigo ainda. O vaso de barro é excelente, desde que você também saiba regar. Desde que você também saiba regar. Desde que você também saiba regar. Tá? Desde que você saiba regar. E só um minutinho só que eu tô falando, acabei sinalizando pro meu pai. Só um minutinho só. Só um minutinho. Bom, voltando. Desde que vocês saibam regar. Não ficar molhando todo dia. O vaso de barro, ele é excelente, gente. Vocês colocam o sistema de dreno nele embaixo. Se ele tiver esses buracos muito grandes, vocês podem pegar um pedacinho de sombrite, forrar aqui, ó, só para segurar como que se diz assim, o substrato, tá bom? Como pode, quem tem palha, forra com palha. A palha, como eu falei, sempre dá uma esticadinha nela para ela ficar bem drenável, tá bom? Aí dá uma forradinha aqui, é só para não deixar o substrato caindo do vaso. A mesma coisa, os cachepôs, dá uma olhada aqui, ó. Cachepô, ó, forrado. Ó, mas a palha, como tem uns buracos aqui, ó, eu abro ela. Para que a água caia aqui e já escorra rápido. Ela tá me segurando, ela vai reter um pouco de umidade? Vai, mas ela vai drenar rápido também. Tá bom? O vaso de barro é bom por causa do quê? Digamos, você plantou uma orquídea com o nosso substrato, bonitinho, encharcou ele. Ele fica até meio, ele escurece um pouco, né, por causa da umidade. Aí o que acontece? O vaso de barro seca. Aí o substrato aqui dentro tá mais molhado, vamos dizer assim, tá molhadão. Conforme o vaso vai secando, ele vai ajudando a puxar aquela umidade que está no substrato. Então ele ajuda a drenar também, tá? Porque ele vai secando externamente e a água vai sendo puxada por ele, porque o barro puxa a umidade. Deu para entender? Então o vaso de barro é um dos meus favoritos. Aí tem o cachepô, tem os toquinhos, tudo. Esse seria a minha última opção. Mas eu sei que tem pessoas que cultivam só em vaso de plástico e se dão tão bem como eu gostaria de ser igual. Mas não é, não sou. O cachepô não tem mais dreno do que esse, né? É em cima, é embaixo, é dos lados, é tudo quanto é jeito. Tá? Esse é outro também, que vocês, dependendo do substrato que vocês usarem nele, também é necessário regar quase todos os dias. Tudo depende de região para região que vocês morem. Tem região que é mais úmida, você não molha todo dia. Agora tem regiões norte, nordeste, que são lugares muito quentes, que secam muito rápido, é aconselhável molhar todo dia, todos os dias. Tá bem? O que mais aqui que falta eu falar? A fibra de xaxim. Eu vou falar de fibra de xaxim, mas hoje não se tem mais, né, acesso. Mas durante dezenas e dezenas, para não falar uma centena de anos, foi usada a fibra de xaxim como o melhor meio de cultivo para uma orquídea. O xaxim. Até hoje muitos ainda usam, mas está proibido. Tá bom? Então eu não vou nem entrar muito em pormenores com a fibra de xaxim. Tá bem? Mas é excelente. Tá? Então, onde plantar a minha orquídea? Qualquer lugar que eu estou mostrando aqui pode ser plantada a sua orquídea. Num toquinho de árvore, num caibro de madeira, num lequinho, num outro toquinho, na cuia de coco, no vaso de plástico, no cachepô, no vaso de barro e na placa de madeira. Se atentando sempre ao principal de tudo, isso aqui, a rega. Você é uma pessoa que não pode ficar regando muitas e muitas vezes, plantando vaso de plástico. Você é uma pessoa que gosta de regar
tipo assim, a cada 2 dias, tanto planta no vaso de barro. Você é uma pessoa que gosta de regar todo dia. Planta no toquinho, no lequinho, no cachepô. O cachepô, tome muito cuidado com o substrato que coloca dentro. Para quem rega todo dia, tem que ser um substrato drenável. Se for um substrato mais úmido, muito à base de casca de pinos, não é aconselhável regar todo dia, a não ser que o lugar seja, como uma amiga disse assim, debaixo do buraco de ozônio. É muito quente. Ela disse que ela mora debaixo do buraco do ozônio, de ozônio. Essa é uma piada, essa minha amiga. Ela mora, eu moro aqui debaixo do buraco da camada de ozônio aqui, que o negócio é quente aqui. Então quer dizer, é um lugar que seca muito rápido, aí pode se molhar todo dia, tá bom? E analisar também a região que vocês moram. E aqui é muito úmido, então se atentem, não fiquem regando todo dia, tá bom? Uma planta morre por excesso de água, mas ela pode, digamos assim, ela morre por excesso de água, mas ela não morre tão fácil por falta de água. Por excesso de água você pode matar uma planta em 1 mês, 15 dias. Por falta de água, sua planta pode sobreviver a 3, 4 meses, até mais, dependendo da orquídea. Tá? Dependendo da orquídea, você consegue, até sem água, manter uma planta totalmente desidratada, raquítica, tudo, mas ela ainda vive durante muito tempo. Por excesso de água, você mata uma planta em questão de semana. Tá bom? Então, se atentar muito à rega para cada tipo de plantio que você for fazer. Então, chegando ao final dessa aula, vamos dar uma recapitulada. Qualquer desses sistemas aqui, você pode se utilizar para plantar a sua orquídea. Tá? Tem orquídea, que depois eu vou falar, que gosta mais de toquinho, não gosta de ficar presa num vaso, gosta de ter suas raízes mais livres. Então você também tem que conhecer a sua planta. Mas a maioria das orquídeas, qualquer desse tipo de cultivo, desde que se respeite a rega corretamente e a adubação, você vai ter sucesso. Tá bom? Espero que eu tenha sido bem claro nessa nossa videoaula. São aulas simples, sem ficar entrando em áreas técnicas, muito cheio de nhenhenhen, porque o dia a dia não é cheio desse negócio de que a substância da madeira, que não sei o que, a substância do barro, o componente mega atômico que existe, não sei no que, sabe aquelas palhaçadas? Não, vamos falar o português, o beabá do dia a dia, tá bom? Esse vamos dizer assim, é o meu intuito em relação a ensinar vocês. Não ficar enrolando língua, ficar falando em áreas técnicas, biológicas, da planta, que piriri, ela veio lá da Ásia, na Ásia, vixe, não adianta nada disso, gente. A maioria das plantas que nós temos no Brasil, ela foi feita em laboratório, não veio da Ásia. Ela se originou na Ásia, na Índia, sei lá, no Afeganistão, sabe? Fugiu da guerra da Rússia, alguma coisa assim. Mas você não está com ela em casa. Você está com uma que foi criada aqui em laboratório. Então vamos nos afixar nisto aqui. A planta que gosta de luminosidade, a planta que gosta de mais umidade, menos umidade, mais luminosidade, menos luminosidade. Tá bom? Esse negócio de ficar contando história do antepassado da planta não adianta. Você não tem, a não ser que você mande vir, eu quero lá da Índia, da Ásia, eu quero essa planta. Aí manda vir de avião, aí você vai ter que saber realmente lá. Porque fora isso, gente, ela foi cultivada aqui no orquidário dos profissionais aqui dentro, que foram mandadas fazer, como que se diz assim, hibridações, clones, mas elas estão aqui dentro do nosso país, tá bom? Então, é muito nhenhenhé, muita frescurada, ficar assuntando, olha, essa planta veio lá da África, veio não sei do que, sabe, ela toca tambor, ela enfrenta leão e não sei o que, palhaçada. Ela veio do laboratório aí de muitos orquidários, tá bom? Está sendo cultivada aqui dentro do Brasil. Então,
o que nós devemos nos apegar? Vamos dizer assim, uma encíclica. Vamos dizer que é uma encíclica lá de fora, mas ela foi multiplicada aqui dentro de um laboratório, sei lá, 1 milhão de encíclicas. Entendeu? O que nós devemos saber? A encíclica gosta de claridade, de lugar quente, entendeu? Ela aceita muita rega, ela aceita pouca rega, depende de onde ela estiver plantada. Isso é o que a gente tem que saber. Isso é em relação a qualquer tipo de orquídea. Então não fique se apegando a esse negócio que o cara quer ficar contando a história, sabe? Na época que os portugueses encostaram aí, descobriram o Brasil, começaram a roubar a orquídea daqui, roubar isso, roubar... Somos roubados até hoje. E não é só orquídea não, é tudo. Entendeu? O que nós não somos roubados aqui, o nosso governo rouba da gente. E por aí vai. Deu para entender? Então não fique se apegando muito a essas historinhas, esses bababá de gente que não tem muito o que falar. Vai lá, fica lendo no Google, decora aquela fala e fica falando: a planta veio da Índia, a planta veio da Indonésia. Não, ela veio aí do laboratório mesmo aí, ó, do interior de São Paulo, do Espírito Santo, de alguma região que tem um laboratório, fez a multiplicação dela e ela está sendo cultivada aqui no Brasil. O que nós devemos saber é só: ela precisa de mais luminosidade, menos luminosidade, mais umidade ou menos umidade. Tá ok? É isso que nós precisamos saber. Em relação ao nosso cultivo aqui, qualquer desses itens aqui em cima da mesa ou outros, você vai ter sucesso com a sua planta. Tá bom? Evitem se usar um plantio, vamos dizer assim. Vou plantar, vou pegar esse pequenininho que eu trouxe pouca coisa. Isso aqui é esfagno. Evitem pegar esfagno, encher aquilo lá, aí coloca a planta e acaba de completar com esfagno. Evitem isso. A não ser que você seja o expert da orquidofilia. Caso contrário, não queiram copiar um orquidário profissional que cultiva só no esfagno, com palha de arroz, sabe? Palha de arroz carbonizada, que a maioria estão criando. Outra, eu nem devia falar isso, mas eu vou falar, não faz parte desse vídeo, mas eu vou falar: cuidado com esse negócio de ficar comprando vidro, sabe? Frasco. Gente, se um iniciante, porque todos nós somos iniciantes, mesmo eu com a experiência que eu tenho, eu me acho um iniciante. Eu nunca gastaria o meu dinheiro comprando um frasco, gente. Depois ficar criando em células assim, ó, esperar 3, 4 anos. E 3, 4 anos aquelas minhas plantas já morreram tudo. Porque eu não tenho aquele sistema de cultivo. Mas quem quer comprar, quem acha que... Ah, não, eu quero... Você quer ter, vamos dizer assim, você compra um frasco lá com 25 mudas da mesma planta. Você vai ter, no mínimo, se você for comercializar, que cultivar ela 2 anos para ela pegar um porte vendável. Então, não se apreguem tanto a esse negócio de ficar comprando frasco. Eu não devia nem ter falado isso, mas falei. Eu gosto de, às vezes, dar umas dicas. Porque eu vejo gente aí gastar dinheiro, não consegue cultivar uma planta adulta, quanto mais um seedling. Que isso é dor de cabeça pura para quem não tem experiência. É dor de cabeça pura para quem não tem tempo. Porque aquilo tem que ser vigiado que nem numa maternidade. Ficar olhando o bebezinho ali todo dia, tomar cuidado, se não dá um pouquinho mais de água, ou se você queima a planta porque deu uma adubação que você deu para uma adulta, você acabou jogando nela e ó, já era, jogou dinheiro fora, tá bom? Então, voltando aqui, onde devo plantar minha orquídea? Em qualquer desses recipientes aqui, desses toquinhos, tipo de vaso, vaso de plástico, se atentar muito ao substrato e à rega, porque ele mantém mais tempo úmido, tá bom? E não tem nada aqui que me impeça de eu plantar qualquer tipo de orquídea, tá joia? Então, esse vídeo foi destinado a isso, mostrar onde devo plantar minha orquídea, em qualquer um desses, desde que você se atente principalmente a rega. Toquinho, lequinho, cachepô, uma rega mais constante. Vaso de barro, uma rega média, tem que espaçar um pouco mais de tempo.
Vaso de plástico, tomar muito cuidado porque ele engana. Ele engana. Às vezes você pensa que está seco por cima e ele está totalmente molhado por baixo e você mata a sua planta e fala, minha planta está definhando. Pode puxar que embaixo já está com as raízes tudo podre. Mas, sabendo usar, não vai ter problema nenhum, tá? O vaso de plástico, tá bom? Então é isso, gente. É isso que eu queria passar para vocês. Onde plantar minha orquídea? Em qualquer desses tipos de recipiente, meios de cultivo aqui, tá bom? Aí fala, mas isso eu não tenho essa madeirinha aqui. Gente, eu tô dizendo que vocês podem plantar em qualquer tipo. Não precisa ser igual a minha. Pode ser uma madeira. Respeitando sempre que vocês têm que tirar o tamanho da planta, da madeira. Tá bom? Isso aqui é o que eu tenho aqui. Mas se você não tem um cachepô, você pode plantar num vaso de barro. Se você não tem um vaso de barro, você pode plantar numa cuia. Se você não tem uma cuia, você planta no coquinho. Desde que você respeite a regra. Tá ok? Então é isso. Essa é a quarta aula da gente. Espero que eu esteja ajudando vocês. E qualquer coisa vocês deixam no comentário. E quiser me dar uma bronca, falar, isso, você falou, não entendi nada. Isso aí eu já sabia. Tem muita gente que já sabe, mas tem muita gente que não sabe, gente. Tá bom? Não tem muita gente. Então um pouquinho de paciência, porque às vezes a gente fala coisas aqui, que uma pessoa que já tem um certo conhecimento, um certo tempo de cultivo, fala, pô, mas você foi fazer um vídeo para mostrar isso? Sim, porque tem gente que tá doido para aprender e tem muito medo de plantar num vaso de plástico, tem medo de plantar num vaso de barro, tem medo de plantar num toquinho. Então eu estou dizendo, não tenham medo, desde que vocês respeitem principalmente o tipo de substrato que vai ser usado em cada recipiente desse, tanto na cuia de coco, vaso de plástico, vaso de barro e cachepô. Vocês usando um substrato, vocês têm que se atentar ao quê? O substrato é bem drenável, seca muito rápido. Aí vocês regam de acordo com o clima de vocês. Secou muito rápido, vocês regam todo dia. Demorou para secar, vocês regam a cada 2 dias. Mas façam o teste do palitinho. Enfia o palitinho no substrato, não na planta, né? Enfia no substrato, vai girando até ele chegar no fundo. Chegou no fundo, dá uma viradinha no palitinho assim, ó. E depois levanta. Saiu com a ponta aqui, ó, pelo menos 1 dedo, 2 dedos molhado, não precisa regar. Deixa para regar no outro dia. Eu aconselho. Tá bom? Então é isso. Eu agradeço de coração todas as palavras que estão sendo ditas, os elogios. Espero estar ajudando muita gente, porque eu sei que eu estou ajudando, gente. Eu sei, principalmente os iniciantes. Aos mais experientes, eu peço desculpas. Vamos chegar numa parte do curso onde nós vamos ser mais, como que se diz assim, eu vou exigir mais de vocês. Mais experiência, entendeu? Que a gente vai mostrar algumas coisas, alguns tipos de plantis, alguns tipos de doenças que podem dar na planta, como você vai tentar combater aquele tipo de doença, sabe? Alguns produtos, alguns até, vamos dizer assim, caseiros, que tem uma ação não tão forte como um produto agrícola, mas que tem vai ajudar muita gente, tá bom? Vai ajudar muita gente que não tem condições de comprar. Eu sou um deles que não gasto um tostão com fungicida, bactericida e inseticida agrônomo, que eu acho que é um absurdo. Para quem tem lavoura, não. Agora, para nós que temos só essas plantinhas aqui, eu acho um absurdo a gente gastar, tá? Tem coisas que às vezes você tenta salvar uma planta de R$30, R$20, que seja R$50, e não deu. Gente, descarta essa planta. É melhor do que você gastar R$200, R$300 para comprar um tubo de fungicida só para tentar salvar aquela planta. Entendeu? É mais fácil você comprar outra planta, né? Mas você tentou salvar, não deu. Tá? Mas muitas vezes a gente consegue salvar sim. Tá bom? Então é isso. Estamos aqui com esse quarto vídeo dessa quarta aulinha, mostrando que todos esses meios de cultivo você pode plantar.
tá bom? Desde que sempre ponham na mente, o perigo de um meio de cultivo é a rega excessiva ou a falta de rega. Adubo, se vocês trabalharem com foliar, tem que ter uma tabela, seguir ela à risca. E o adubo orgânico, vocês sabem que a cada 2, 3 meses você tem que repor aquele adubo orgânico. Mas o perigo do cultivo, tanto no caso mais seco, como no caso mais úmido, é a rega. E todos esses meios de cultivo são ótimos para você plantar, desde que você tenha uma regra em relação à rega, tá bom? Ao molhar a planta, tá bom? Não ficar lá bitolado toda hora, lá jogando água, minha plantinha, que é como eu falei, a planta morre por excesso em uma semana, mas ela pode aguentar até vários meses sem água, tá bom? É esse o que eu tenho para mostrar. Isso de planta para planta, certo? Que micro-orquídeas são diferentes, entendeu? Elas morrem fácil por falta de água. Elas têm que sempre estar num ambiente mais úmido. Mas isso é uma coisa que eu vou explicar mais pra frente. Tá bom? Então todos esses métodos de cultivo aqui, vocês podem plantar as suas orquídeas. Faremos no decorrer do vídeo vários plantios ensinando novamente, embora eu tenha vídeos aí, mas eu quero fazer deste curso digamos assim, um livro onde vocês falem assim, o que é uma orquídea? Eu tenho lá. Onde plantar? Eu tenho lá. Qual o substrato eu posso usar? Eu tenho lá. Como eu planto num cachepó? Eu vou ter lá. Como eu planto num vaso de barro? Eu vou ter lá. Como eu planto num vaso de plástico? Eu vou ter lá. E assim sucessivamente. Tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigado pelo apoio. E continuem divulgando para pessoas que querem aprender uma orquidofilia simples, esse nosso cursinho, que não vou dizer para vocês que é o mega ultra curso, não é, mas se prestarem atenção, não vai faltar nada para vocês saberem cultivar e cultivar bem as suas orquídeas e gastando bem pouquinho, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração e mais uma vez, muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado pelos comentários, muito obrigado pelos likes. E a você que está assistindo meu vídeo pela primeira vez, dê um voto de confiança e venha fazer parte da nossa família. Eu garanto para vocês vão se dar bem aqui, tá bom? E se não gostarem desse sistema de cultivo, esse meio de cultivo, não tem problema, seremos amigos igualmente. Tá bom? Um beijo no coração de todos, gente. E tá aqui formada a nossa quarta aulinha. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Com Deus sempre. Tchau.